Legal? Bom, e vamos falar então sobre as funções R e S. A tal das funções R e S, elas vão ter funções, como eu falei desde o começo, e a entrada R, ela é R de reset. E o que significa a palavra reset? Significa zerar, né? Significa forçar zero na saída, né? Então, quando você faz o reset de um computador, você desliga ele, você força ele para o seu estado de zero, tá? Isso é um reset. Então, por isso que ele chama R. R de forçar zero, né? E o S? S é da palavra set, né? E set significa o quê? Forçar um na saída. Quando você seta alguma coisa, você está ligando alguma coisa, você está iniciando alguma coisa, você está ativando alguma coisa. E justamente a função RS, ela está relacionada a isso, tá? Tanto a set e o reset eles estão relacionados a você colocar na saída uma informação de 0, no caso do reset, e 1, no caso do set. E o impacto disso na tabela verdade é que tanto a entrada reset quanto a entrada set, elas vão ser ativadas em nível lógico 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, nesse caso aqui, o R, fazer primeiro o caso em que o R vale 1 e o S vale 0, né, que seria essa situação aqui, ó, essa terceira linha. Então o R vale 1, tá? Então se eu coloquei 1 no R, eu ativei o reset. E o que significa reset ativado? Força 0. Esse aqui eu ativei o meu reset. Tá? Nessa entrada, nessa situação, eu tenho o meu reset ativado. Então, quando o R vale 1, o meu Q vale 0. Por quê? Porque o meu reset está ativado. Então, basta eu colocar 1 no R, ativei a minha função reset. Então, imagina assim, você tem um circuito com duas entradas, né? Uma entrada de reset e uma entrada de set. Quem você colocar em nível lógico 1 vai ser ativado. Colocou 1 no R, ativou o reset. Nessa segunda linha eu coloquei o S, né, a segunda linha da tabela verdade, o S é igual a 1. Né? Então o S é igual a 1. Se o S é igual a 1, quer dizer, dos dois, o que estiver em nível lógico 1 é o que vai ser ativado. Então coloquei o S igual a 1, ativei a função set. Então S igual a 1, ativei a função set, ou seja, a minha saída vai ser 1, porque set significa forçar 1 na saída. Então aqui eu tenho a minha função set ativada. Então aqui, ó, eu ativei a minha função set, certo? Bom, e aqui nesse caso, onde eu coloquei o meu R vale 0 e o meu S vale 0, nesse caso, o que acontece aqui? Que é a minha primeira linha da tabela verdade. Eu ativei minha entrada S? Não, ela vale 0. Eu ativei a minha entrada S? Não, ela vale 0 também. Então, se eu não ativei nem o R nem o S, então o que acontece? Eu vou ter um Q anterior, ou seja, vai ficar do jeito que está. Então a função set é aquela função que eu mando ligar. A minha função reset é a função que eu mando desligar. Se eu não acionar nem o set nem o reset, ele vai ficar do jeito que está. Ou seja, se está ligado, continua ligado. Se está desligado, continua desligado. É isso que significa o Q anterior do ponto de vista das funções reset e set. Tá? Agora, isso vai explicar muito bem o erro lógico. Porque o que aconteceria aqui nessa nossa quarta linha? Eu mandei ligar? Eu ativei o set? Ativei. Eu ativei o reset? Ativei também. Então, ao mesmo tempo que eu estou mandando forçar 1, eu estou mandando forçar 0. Tá? Então, eu estou mandando fazer, estou dando dois comandos, um contrário do outro. Então, se o meu R é 1 e o meu S é 1, eu estou falando reseta e seta ao mesmo tempo, e não faz o menor sentido. Então vai dar erro lógico.
Tá? Então a gente vai encarar esse R em 1 e S em 1 como erro lógico e com toda a propriedade, porque faz todo sentido. É como se você quisesse que um carro vá para frente e para trás ao mesmo tempo. Vai dar um erro, não tem como. É a mesma coisa você querer que uma lâmpada acenda e apague ao mesmo tempo, não tem como. Então esse erro lógico, ele é na verdade um retrato do comando que você está dando para o flip-flop, do comando errado. Por quê? Você está mandando a saída aí para 0 e 1 ao mesmo tempo, ela ligar e desligar ao mesmo tempo, e isso não vai acontecer. Então isso explica, né, o que anterior é quando você não dá comando nenhum. É quando você coloca o R em 0 e o S em 0. Quando você coloca o S em 1, ele força 1, ele ativou a saída em nível lógico 1, ele ligou a saída. Quando você coloca o R em 0, ele vai desligar a saída, ele vai resetar a saída. E quando você coloca o R em 1 e o S em 1, você está querendo ligar os dois ao mesmo tempo. Não tem como, vai dar erro, é querer colocar o carro para frente e para trás ao mesmo tempo. Então, pessoal, essa é a função RS. Tá? É uma função importante, saber o que é o R e o S dá todo sentido ao flip-flop. Então a gente começou lá desde o comecinho, esse vídeo até ficou um pouco extenso por conta disso, mas a gente começou lá do comecinho, né, do circuito, com as portas lógicas, chegamos numa tabela reduzida para a gente poder então entender o funcionamento dessas funções R e S. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!